Hoje é dia 19, sabadão. Esse aqui é o nosso primeiro editorial desse sábado. E sabe, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Vocês devem estar sabendo que o ministro Alexandre de Moraes impôs novas sanções ao Bolsonaro, né? E dentre essas sanções, não pode usar redes sociais, não pode conversar com o próprio filho, o Eduardo Bolsonaro, né? Tem que usar a tornozeleira. Só que o Eduardo Bolsonaro imediatamente, né, reagiu a essa situação. Chamou o ministro Alexandre de Moraes de ditador. Pediu uma resposta dos Estados Unidos. E aí a grande questão é, será que essa resposta que o Eduardo Bolsonaro pediu dos Estados Unidos vem ou pode acontecer? Vou falar uma coisa para vocês. É grave a resposta que pode chegar do Donald Trump. Nós vamos falar sobre isso aqui. Tem uma ala, né, que se diz de direita, que está contra o Donald Trump e a favor do Lula, dizendo que o caso do Bolsonaro, da prisão do Bolsonaro, é coisa interna e que o Trump não tem que meter o bedelho. Eu estou falando do general Mourão, ou seja, criou um racha, né, grande dentro da direita. O Bolsonaro, por sua vez, né, está usando tornozeleira, se manifestou, disse que tem vergonha do uso da tornozeleira eletrônica e o PT explora politicamente, né, essa questão do uso da tornozeleira eletrônica. Então você pode preparar seu dinheiro aí, que vai ter um monte, mas um monte de robô, né, fazendo disparos aí, publicação, explorando a questão da tornozeleira eletrônica do Bolsonaro. Agora, duas respostas que são os pontos principais. O Trump reagiu e disse que pode dar uma resposta, né, para o Lula. E aí há também a cogitação do Brasil ser retirado do BRICS por causa do Donald Trump. Vamos entender tudo isso? Então não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Sempre importante ter você conosco aqui dando apoio ao nosso canal. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. Bora bater nossa meta, 2 milhões de seguidores. E se você busca um canal de credibilidade, pode ter certeza que todas as informações aqui são baseadas sempre em informações com credibilidade, informações que a gente traz, inclusive aqui, né, do que está veiculando aí nos canais oficiais e também na própria internet, tá bom? E nas grandes mídias também, tá certo? Vamos para cima? Vem comigo. Vamos lá. Primeira coisa. Ontem, né, o Bolsonaro foi sancionado pelo Moraes. Foram 5 sanções. Uma delas teve a busca e apreensão na casa do Bolsonaro, né? Teve um momento fechatório onde a Michele Bolsonaro foi pega de pijama na casa. Se o objetivo era colocar a tornozeleira, não faz o mínimo sentido, né? Não faz o mínimo sentido você colocar busca e apreensão contra o Bolsonaro. Era só mandar por tornozeleira, mandar ele se apresentar primeiro e ponto. Proibição dele chegar perto de embaixada, tá? Então, coisas assim, insanas, né? Porque nunca demonstrou qualquer interesse em fugir. Mas o Moraes deu a entender que ele vai avançar, né, nesse feito aí de pegar o Bolsonaro e talvez prender o Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro reagiu, né? E o Eduardo Bolsonaro disse o seguinte: olha, o Moraes é um ditador e o Trump vai ter que dar reações ainda mais duras e mais fortes. O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro chamou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de ditador. Pediu uma resposta dos Estados Unidos após Jair Bolsonaro ser alvo de uma operação da Polícia Federal. A declaração aconteceu nesta sexta-feira, durante a participação do programa War Room, Sala de Guerra, do estrategista Donald
Trump, do estrategista de Donald Trump, o Steve Bannon. Então, junto com o Steve Bannon, tem um programa que chama War Room, do Steve Bannon. Ele disse que tem que ter uma resposta e uma resposta imediata. Segundo o filho do ex-presidente Bolsonaro, o Bolsonaro cumpriu todas as medidas impostas por Moraes até o momento, até aquelas que eram consideradas ilegais. Por isso, as novas determinações contra ele são vistas como uma forma de humilhar o ex-presidente. E aí, como eu disse, né, realmente, já tinha dito que essa questão de colocar uma tornozeleira tem o condão, tem a função de humilhar o Bolsonaro. Dá uma olhada. Eu tenho vergonha de usar tornozeleira, diz Jair Bolsonaro. O ex-presidente Jair Bolsonaro declarou na quarta-feira sentir, abre aspas, vergonha por ter que usar uma tornozeleira eletrônica. A medida foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, relator do inquérito que investiga suposta trama golpista. Questionado sobre o uso do equipamento, Bolsonaro classificou a situação como, abre aspas, humilhante e degradante. Fecha aspas. Abre aspas aqui. Eu tenho vergonha de usar tornozeleira. Qual risco ofereço à sociedade? Qual risco ofereço de fuga? Disse o ex-presidente, que também afirmou não temer ser preso. Estou com 70 anos, não estou com preocupação, com medo de nada. Agora, é uma injustiça, uma covardia me prender. Nada fiz de errado. A declaração foi dada para a Band News. O PT, por sua vez, quer explorar a imagem de condenado, né, de alguém que cumpre pena. Afinal, o Lula foi preso por corrupção e pagou parte da sua pena, né, em Curitiba, até que o STF tirasse ele lá de Curitiba. O PT prepara um arsenal para explorar o uso de tornozeleira por Bolsonaro, por intermédio dos influenciadores que são muito bem pagos pelo PT. O PT do Lula prepara um arsenal para explorar nas redes sociais a operação da Polícia Federal contra o ex-presidente Bolsonaro na manhã de sexta-feira. O partido do presidente Lula quer explorar especialmente a ordem do ministro Alexandre de Moraes para que Bolsonaro passe a usar a tornozeleira eletrônica. Então, de todos os pontos, né, o principal é o Bolsonaro com a tornozeleira. Essa reação do Donald Trump, né, que eu já vou falar para vocês qual foi a reação do Donald Trump, gerou reação interna aqui, e não só entre os petistas declarados. Gente que defende a bandeira da direita, diz ser de direita, nessa aqui abraçou a causa junto com o Lula contra o Donald Trump. Olha só isso aqui. E finalmente eu quero deixar uma coisa aqui muito clara. Da mesma forma, caros colegas aqui, que eu não aceito que o Macron, que a Greta Thunberg, que o Leonardo DiCaprio e outros venham meter a mão em coisas aqui do Brasil, eu também, e aí o senador Humberto Costa somos oposição um ao outro, mas eu não aceito que o Trump venha meter o bedelho num caso aqui que é interno nosso. Há uma injustiça sendo praticada contra o presidente Bolsonaro? Há uma injustiça sendo praticada, mas compete a nós brasileiros resolvermos isso. E finalmente eu quero deixar uma coisa aqui muito clara. Resolver como? Essa é a única pergunta que eu tenho. Ele disse, há uma injustiça contra o Bolsonaro. Há uma injustiça. Mas compete a nós brasileiros resolvermos isso. Como? Se for para a rua é golpe de Estado, atentado violento ao democrático, ao Estado de Direito, 17 anos de prisão, e se voltar para a rua agora não vai ser 17 mais não, vai ser 27. Deputados e senadores é o dinheiro mais mal pago que eu tenho, chama-se deputados e senadores, judiciário. Eu pago, é você que paga essa brincadeira toda. É o gasto mais imbecil. Se você contratar Netflix e nunca abrir a Netflix, é um dinheiro menos mal gasto do que pagar o salário de deputados, senadores e os membros do judiciário. Porque a Netflix, se você contratar e não usar, ela não vai te atrapalhar. Não vai ser benéfica para você. Você está jogando dinheiro fora, mas não vai ser benéfica. Agora, quando você paga os deputados, você paga a gente, paga caro, para ferrar com a sua vida. Como o comentário aqui do senhor Hamilton Mourão, né, por exemplo. O efeito prático e econômico
é que com toda essa guerra que o Lula está declarando contra o Donald Trump, os investidores estão pulando fora do Brasil. Mercado reage à possível taxação americana e tira milhões do país. Mas o mercado não apoia o Lula. Hoje eu vi uma matéria do Estado de São Paulo de que o mercado, né, a probabilidade era que o mercado apoiaria o Bolsonaro e afastaria do Lula. Mas depois das taxações do Trump, o mercado se alinhou ao Lula e quer Lula presidente novo. Será? Duvido. Investidores estrangeiros, que até então mantinham certo otimismo com o país, retiraram bilhões de reais da economia brasileira de forma acelerada nos últimos dias. O movimento começou pouco antes do anúncio oficial feito por Donald Trump, que decidiu aplicar uma tarifa de 50% sobre todas as importações brasileiras. Só na última semana saíram do país 300 milhões no semestre. O desânimo é contínuo e já soma 43 bilhões. 43 bilhões já saíram. Inclusive, meu amigo, na descrição, tá? Vai estar aí o nosso contato. Meu amigo, aqui do lado, o Uruguai é um país que respeita você e respeita o seu dinheiro, tá? Então, se você é um investidor, se você é uma pessoa que construiu patrimônio, saiba de uma coisa. Construir patrimônio no Uruguai é uma garantia muito maior do que ter aqui dentro do Brasil. Então, se você quer a gente como mentor seu sobre a ida para o Uruguai, sobre construir uma holding offshore, estruturar o seu patrimônio, a gente está aqui para isso, tá? Uma consultoria financeira preparada para você. Mas vamos lá. Há uma pressão sobre a política externa brasileira de que o Brasil deixe o BRICS, tá? Há uma ala mais coerente que diz, rapaz, tudo que está acontecendo com o Brasil agora é porque o Lula fica aí, né, engatinhando para o lado do BRICS, né? E aí, é uma bomba relógio, né? Ó, circula nos meandros do Itamaraty mais uma interpretação sobre os motivos do ataque do presidente norte-americano ao Brasil. E um dos motivos, é óbvio, né, é o alinhamento do Brasil com os BRICS. Agora, a resposta está chegando, tá? Está chegando e chegando com força. Praticamente estamos em guerra com os Estados Unidos. Praticamente teremos uma guerra daqui para frente com os Estados Unidos. Olha a matéria que o Mário Sabino publicou aqui, tá? Ó, Bolsonaro praticamente preso. Estamos em guerra com os Estados Unidos. O uso de tornozeleira eletrônica, proibição de redes sociais e recolhimento domiciliar noturno, proibição de sair de casa nos finais de semana, proibição de se ausentar de Brasília, proibição de comunicação com embaixadas, proibição de contato com o filho e demais investigados. Jair Bolsonaro foi praticamente preso nessa manhã. Então, Bolsonaro já está preso, né? É o que disse aqui o Mário Sabino. As justificativas policiais para a decisão devem ser deixadas em segundo plano, inclusive as eventuais provas contra o ex-presidente que foram obtidas na busca e apreensão realizada na casa dele. Por que busca e apreensão na casa do Bolsonaro? Que sentido tem isso? A decisão foi absurdamente política, né? Está claro que o objetivo principal do Alexandre de Moraes foi responder à chantagem tarifária de Donald Trump, antecipando-se também a retaliações que o presidente americano poderá vir a tomar contra o próprio ministro e outros colegas seus. Integrantes ou não das torcidas organizadas da política nacional internacionalizada, os brasileiros estão na mesma nau dos insensatos. Ou seja, insensato é quem está caçando briga com o Donald Trump. E aí, quem vai estar no meio desse imbróglio todo somos nós, por culpa de Lula e Alexandre de Moraes. Ora bolas. A resposta vem, né? Estados Unidos avaliam bloquear GPS e satélite, além de impor tarifa de 100% ao Brasil. É a resposta. Sem contar as sanções que serão feitas e a proibição de qualquer um dos membros da Suprema Corte pisem nos Estados Unidos. Você sabe o impacto que é caso os satélites sejam bloqueados no Brasil? Você tem noção do tamanho dessa bronca? Não? Eu te explico. Hoje, o agronegócio brasileiro
vários setores como mineração, vários setores como petroleiro, dependem única e exclusivamente do GPS. E o GPS é uma tecnologia americana. Tem um vídeo, né? Eu não sei o nome do cara, eles tratam ele como gordão dos foguetes, tá? Ele falando exatamente disso, falou: o dia que eles cortarem o GPS do Brasil, o Brasil trava, o Brasil para, tá? O governo dos Estados Unidos teria sinalizado a aliados do ex-presidente Bolsonaro que novas sanções podem ser anunciadas nos próximos dias. A medida, segundo relatos, faz parte de um endurecimento da política externa americana em relação a figuras estrangeiras acusadas de ameaçar os princípios democráticos. A informação é da Folha de São Paulo. Entre as possíveis punições cogitadas estão o aumento das tarifas comerciais de 50% para 100%, restrições coordenadas com países membros da OTAN, ou seja, a OTAN já reconheceu que o Brasil é ditadura, deu para entender, e até a suspensão de acesso a tecnologias sensíveis, como os satélites, sistemas GPS de origem americana. A gente não pode esquecer, vocês desculpem a gripe aqui, a gente não pode esquecer que nós também, né, temos um sistema, né, bancário que depende do sistema americano. Imagina se o Trump tira o GPS, trava a nossa internet e tira o sistema bancário. A gente vai voltar a virar um homem das pedras. Você não tem dinheiro, todo seu dinheiro está virtual, online, você não vai conseguir retirar dinheiro do banco. Se tudo acontecer nesse contexto, né, Donald Trump travar o sistema, você acha que o Brasil vai parar de pagar os deputados, senadores e os ministros do STF? Você vai conseguir pagar imposto, você vai conseguir trabalhar, o Brasil vai travar. O que eles vão fazer? Vão atrás do seu dinheiro. Minha visão é essa. Eu vejo um cenário quase apocalíptico se o governo norte-americano resolver travar o Brasil. Eles têm o poder de travar o Brasil. É um mico querendo enfrentar não é gorila, é um King Kong. Escuta essa aqui. CNN. Hoje com os Estados Unidos na próxima semana de mais sanções. Na mesa do Donald Trump da Casa Branca estariam, por exemplo, aumentar as tarifas para exportações brasileiras de 50% para 100%, implementar a lei Magnitsky contra autoridades brasileiras, adotar sanções em conjunto com a OTAN, por exemplo, e até sanções tecnológicas como o bloqueio do uso de satélites e GPS. O governo americano também estaria avaliando expulsar os diplomatas brasileiros de Washington e afirmam ainda que Trump considerou a decisão de Alexandre de Moraes e do Supremo Tribunal Federal e a operação de hoje contra Bolsonaro uma declaração de guerra contra ele e contra os Estados Unidos. E aí a gente vai lá para Washington com o Christopher Garman. Christopher, é arriscado dizer que a gente está caminhando para um rompimento com os Estados Unidos? Já rompeu. Olha, nós corremos esse perigo, sim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que se a gente tinha qualquer expectativa de uma redução dessas tarifas de 1 de agosto, que a gente sempre avaliava com uma probabilidade baixa, ficou claro que a chance disso ocorrer se reduziu ainda mais. No fundo, eu acho que a pergunta maior é se nós vamos ter uma escalada maior, seja do lado americano, ou seja a resposta do lado brasileiro. Os Estados Unidos na próxima semana de mais sanções. E aí eu te digo o seguinte, essa figura insana que nós temos causando tudo isso, vai recuar? E aí quando eu falo figura insana, você não sabe qual dos dois que eu tô falando, né? Tô falando de quem tá à frente do Brasil que deveria regularizar isso aí. Matéria do Hora Brasília. Urgente, o governo Lula irá propor retaliação e cancelar os vistos de autoridades americanas. Você ainda está perguntando se nós rompemos com os Estados Unidos? Vem cá, algum imbecil aí riu de você, ironizou você, quando você disse, né, que o Brasil viraria uma Venezuela? Não, o Brasil vai ficar igual a Venezuela, não vai demorar muito. Quando o Paulo Guedes deu aquela entrevista ao Primo Rico e falou, não, o Brasil
Em tanto tempo vai virar uma Venezuela, em tanto vai ficar igual Cuba. Riram de você? Ironizaram você? Agora, hoje, observando o Brasil, você sente que o Brasil já está igual a Venezuela? Se sim, pois é, você não estava errado. Nova manifestação que vem dos Estados Unidos, da Casa Branca. A Casa Branca disse em nota que o ex-presidente Jair Bolsonaro está sob ataque do sistema judicial brasileiro. Essa é uma apuração exclusiva da nossa correspondente em Washington, Mariana Jangiacomo. Ela fala com a gente direto da Casa Branca. Mariana, boa noite. O que diz exatamente o governo americano? Oi, Márcio, boa noite a todos. Márcio, o governo americano disse o seguinte, abre aspas, presidente Trump acredita que o presidente Bolsonaro é um homem bom que ama o povo do Brasil. Como o presidente Trump já disse, presidente Bolsonaro e seus apoiadores estão sob ataque de um sistema judicial armado. E essa é uma caça às bruxas que não deveria estar acontecendo, foi o que disse a Casa Branca. Então, quando eu questionei sobre a operação da Polícia Federal de hoje, por Moraes ter citado Donald Trump e pela motivação para essa operação, que seria a hipótese, o risco de fuga de Jair Bolsonaro aqui para os Estados Unidos. Eu citei o motivo para essa operação e foi essa a resposta que eu recebi da Casa Branca, algo muito alinhado com o discurso de Donald Trump sobre Jair Bolsonaro, algo que Trump já vinha falando sobre ele, que ele seria vítima de uma caça às bruxas, termo que ele, Trump, usa para descrever a sua própria situação, seus próprios problemas na justiça. E, Márcio, eu queria chamar aqui uma informação que acaba de chegar do secretário de Estado americano, Marco Rubio, dizendo que está ordenando a revogação de vistos de Alexandre de Moraes e membros da família imediatamente. Eu estou aqui com o pronunciamento que Marco Rubio fez agora pelas redes sociais, eu vou ler e traduzir agora o que disse Marco Rubio. O presidente dos Estados Unidos, abre aspas, o presidente dos Estados Unidos deixou claro que o governo irá responsabilizar estrangeiros que são responsáveis pela censura da liberdade de expressão nos Estados Unidos. O juiz da Suprema Corte Federal do Brasil, Alexandre de Moraes, com a sua caça às bruxas política contra Jair Bolsonaro, criou uma perseguição e uma censura, um complexo de perseguição e de censura que viola não só os direitos básicos dos brasileiros, mas também se estende além das fronteiras do Brasil para ter americanos como alvos. Por isso, eu ordenei revogação de vistos para Moraes e seus aliados na Justiça, no Tribunal, assim como os seus membros de família imediatos, agora, começando imediatamente. Foi o que disse, então, fecha aspas, Marco Rubio, secretário de Estado americano, acusando Alexandre de Moraes de censurar americanos, de censurar não só brasileiros, mas também americanos. Nós temos agora uma nova manifestação que vem. Pois é. O Lago Paranoá está chegando, né? As sanções estão chegando, né? Vamos lá. Ainda sobre o bloqueio, né, de GPS, tem mais uma matéria aqui da CNN que eu acho que a gente pode acompanhar. Dá uma olhada. Com muitos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro hoje ao longo de todo o dia, e a expectativa deles é que a próxima medida de Donald Trump seja uma sanção militar contra o Brasil. Depois do tarifaço, dessa supertaxação de 50% que pode começar a valer a partir do dia 1º de agosto, agora a expectativa é que haja uma sanção, por exemplo, como uma restrição no espaço aéreo americano para aeronaves brasileiras, que poderia provocar um caos na aviação comercial aqui no Brasil. Mas a expectativa é que as medidas avancem nesse sentido, para além das sanções comerciais que já estão acontecendo. Eles querem também, além de uma punição específica... Desculpa, Edilene, uma restrição ao espaço aéreo norte-americano? Uma restrição de aeronaves brasileiras no espaço aéreo americano, como, por exemplo, algumas aeronaves, companhias aéreas específicas brasileiras não poderem pousar nos Estados Unidos. Uma forma de sanção que também tem um impacto comercial, embora tenha a ver com segurança e seja uma medida estritamente militar. Então, a expectativa é que o governo americano parta para outras sanções que não diretamente comerciais, como a do tarifaço, como a hipertaxação, que deve começar a valer daqui a pouco. As apostas deles são todas em Donald Trump, porque acreditam que no Congresso Nacional não tem votos, já estão contados para um impeachment de ministros do Supremo Tribunal, do próprio presidente Lula, e também não acreditam que vai haver divergência entre os poderes judiciário e executivo aqui no Brasil, de forma que desmobilize toda a estratégia que eles acreditam que já esteja em curso. Então a ideia é essa, a expectativa deles é essa, e vão apostar também, e é uma insistência dos aliados com os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro, em recorrer a algum organismo internacional, como a Corte
Corte Interamericana de Direitos Humanos, alegando que agora sim, muito comprovadamente, o que eles já vinham dizendo está acontecendo: perseguição, censura e uso político da Polícia Federal aqui no Brasil. Então eles esperam que essa resposta venha do exterior e não que ela seja adotada aqui, embora estejam debatendo soluções no Congresso Nacional, pediram a suspensão do recesso parlamentar que começa hoje, não conseguiram com Alcolumbre nem conseguiram com Mota, tentaram chamar oficialmente as comissões de Relações Exteriores e de Segurança Pública, mas também não conseguiram fazer isso de forma oficial. Esperam que a resposta venha de fora, Leandro, como já estão tentando há algum tempo e estão conseguindo a princípio. E aí, deu para vocês entenderem o tamanho do buraco que o Brasil se enfiou? Deu para vocês entenderem que a brincadeira, né, como se diz, só tá começando, né? Só tá começando e rapaz, você não parou para pensar que ia chegar nesse nível, né? Você não parou para se planejar, né? O que eu posso dizer para vocês? O nível é alarmante. A grande questão é que me chamou a atenção aqui dessa publicação, dessa matéria, o fato, né, deles dizerem aqui que pode acontecer de virem sanções do Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional, ele trata de pessoas, tá? É diferente, né, do Tribunal de Direitos Humanos, que trata de nações. Quem ficava à frente da Secretaria dos Direitos Humanos era o Pedro Baca Villarreal. Você lembra? O esquerdista que veio aqui no Brasil, que fez mais críticas à peruca do Nicolas do que as ações do Supremo Tribunal Federal? Lembra? Só que ele foi trocado. E uma pessoa, eu esqueci o nome da menina, Piva, né? Dalpiva, alguma coisa assim, assumiu no lugar do Pedro Baca Villarreal. E ela é totalmente alinhada com Donald Trump na ONU. Se tiver sanções do Tribunal Penal Internacional e da ONU contra o Brasil, e o Trump vai pressionar para isso acontecer, aí o porta-aviões pode parar no Lago Paranoá. Não, e eu estou falando de ações militares. Vocês viram a reportagem aqui falando em ações militares. Vocês viram a reportagem aqui falando abertamente, não, fechar o espaço aéreo americano. Ou seja, o Brasil fica, mesmo que não tenha balas, canhões e foguetes, o Brasil fica oficialmente em estado de guerra contra os Estados Unidos. A que ponto que a gente chegou, né? A gente já está avançando para frente da Venezuela. À frente da Venezuela. E aqui, o Donald Trump está com um carinho especial. O Donald Trump está se lixando para a Venezuela. Não dá nem muita moral para a Venezuela. Agora, para o Brasil, deu para perceber que ele está bem preocupado, que ele está bem, vamos dizer assim, está bem alinhado, né, com o que está acontecendo aqui no Brasil e está disposto a mostrar que a perseguição, ele tem identidade, que a perseguição judiciária vai ter que acabar. Ele tem identidade com o Bolsonaro em virtude, né, é óbvio, em virtude do que ele sofreu lá nos Estados Unidos também. Meu amigo, isso aqui ainda vai dar muito pano para manga, muita carta, muita água vai rolar debaixo desse imbróglio todo aqui, mas o jogo tá ficando perigoso demais, né? Eu ia falar interessante tá de comentar, de assistir, mas tá preocupante muito mais do que interessante, tá? Eu tô com medo de Brasil, sinceramente, tenho medo do Brasil, né? Já tinha, agora mais ainda. E você, tá com medo do Brasil ou não? Coloca no comentário que eu quero saber, tá bom? Obrigado, pessoal. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado pela confiança e credibilidade nesse sabadão. E a gente volta ao meio-dia com mais um editorial para vocês. Abraço.